Guerra Espiritual 11. Ensinamentos sobre a nova oração de amarração. Mensagem do dia 27 de setembro de 2016. Que a força e resistência do nosso Rei Jesus seja com todos vós, para dominar sua carne e seus inimigos, orando pela conversão deles e esperando que o Todo-Poderoso os salve. Amém. Bem, meus preciosos moradores do coração, o Senhor está nos ensinando mais sobre a guerra espiritual, cortesia para nossos inimigos inestimáveis. Houve 4 tentativas contra a vida de Ezequiel. Não tem nada a ver com a sua digestão. E o Senhor soberanamente interveio e o livrou das garras da morte. Por favor, orem para os 3 homens responsáveis por algumas das pessoas cujos nomes não posso compartilhar, que os seus corações serão curados de ódio, tocados por Deus e convertidos. Uma das novas adições à oração de amarração é a conversão de todos os que praticam a iniquidade. Aqueles que escolheram o lado escuro e têm fortes naturezas espirituais e podem ser cristãos maravilhosos. Eles irão se unir ao poder que limita a sua influência. Cheios de alegria se voltassem para Deus. Ele iria usá-los para grandes obras, bem como sendo testemunhas do que o seu amor pode fazer. Meus queridos inimigos, olhem para as mãos e os pés de Jesus. Há 3 estacas que foram atravessadas neles, um para cada um de vocês. Isso é o quanto ele os ama. Não o culpe pela dor que te levou a escolher as forças escuras. O autor dessas feridas mortais para a sua alma não é outro senão o que você está trabalhando para ele agora. Ele é o único que projetou essa dor para te arruinar. Jesus é o único que vai te curar. Se você virar um olhar em sua direção, você vai descobrir tudo o que você pensava sobre ele eram mentiras. Se você pensa que estou mal informada, considere ouvir algumas experiências de quase morte. Você nunca vai ouvir falar de onde um praticante foi para o inferno, viu o reino que Satanás promete àqueles que o servem e voltou para contar a história. Por quê? Porque quando você é levado para o inferno, você vai ser trancado em uma cela com os demônios que continuamente consomem sua carne, uma e outra vez, à medida que cresce novamente. Você vai ter coisas detestáveis feitas para você e você vai ser amarrado a uma estaca em um caldeirão de óleo fervente. Temos realmente visto um de vocês neste estado. Este é o seu futuro. Por favor, considere que você está servindo o pai da mentira e ele está muito contente que um dia, depois de ter sacrificado e feito tanto mal aos outros, ele vai começar a torturá-lo
por toda a eternidade. Se você não acredita em mim, eu desafio você a encontrar um NDE legítimo que realmente prova que estou errada. Meus abençoados moradores do coração, acompanhem comigo quando falo com estas almas. O Senhor está querendo tanto curá-las, mas mesmo depois de todos os assassinatos e feitiços que realizaram, Ele ainda ama e quer eles no céu com Ele. Ok. Agora, para a oração de amarração. A primeira mudança ocorreu porque percebemos que o Senhor queria nos pedir formalmente, assim que está escrito: preparação, genuflexão. Pai abençoador, Filho e Espírito Santo, eu venho diante de ti como uma criança que ainda está aprendendo. Por favor, me ensine a ver e te ouvir claramente. Em outras palavras, como um sujeito que vem antes de seu rei em uma audiência, eles se ajoelham diante dele. Para aqueles de nós que são usados em oração de amarração e até mesmo dançar com o Senhor, este pode sentir um pouco estranho no início. Mas eu estou achando que seja um lugar doce de petição e dando honra a Ele. Mesmo depois de se aproximar dele desta forma, ele ainda pegou minha mão durante a oração de habitação e dançou comigo durante o culto. Ele estava realmente presente para nós como um homem, um irmão. Quando ele tomou a forma de um corpo humano como Jesus, mas desde que ele é totalmente Deus, devemos honrá-lo dessa maneira também. Assim, para a parte da oração formalmente dirigida a Deus, nos ajoelhamos no que diz respeito à reverência. Você também vai notar que eu começo cada novo ponto com negrito e itálico, o que será evidente no PDF do site. Eu fiz isso para que pudéssemos triturar tudo junto em uma página, e colocando em espaços com os parágrafos teria demorado. Então, tudo é condensado, mas você vai notar, quando se começa com negrito e itálico, que esse é o início de um novo pensamento. Não vai copiar no YouTube, mas você pode obtê-lo em heartwellness.org. Mover-se para as portas e excrementos de demônios. Temos sido demonstrado que os demônios são enviados ou estão entrando no espaço ocupado por nossos corpos. Eles afetam a nossa saúde e deixam para trás os seus excrementos, o que também afeta a nossa saúde. Rick Joyner entra em um monte de detalhes sobre o que essa coisa desagradável faz. Nos perfura. Então, quando abrimos uma porta ao pecar, com os nossos ouvidos ou boca, etc., um demônio vem através disso e pousa em um lugar na nossa proximidade e começa a afetar-nos com o que foi enviado para fazer.
Além disso, deixa coisas desagradáveis para trás. Então, quando nós pedimos a Jesus para fechar a porta, também pedimos para ele jogar o demônio e os excrementos para o abismo, para que possamos limpar tudo o que foi afetado. Neste ponto, é absolutamente vital vir diante dele arrependido. O estado de sua alma, sua santidade diante de Deus, depende disso. Olhe para as pequenas coisas que poderia tê-lo ofendido e peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a reconhecer o que você fez. Por favor, tome o seu tempo com isso, queridos. A eficácia do resto desta oração depende disso. Depois de toda a limpeza e arrependimento, pedimos ao Senhor para nos atender em toda a armadura de Deus. Eu tentei fazer isso de mim mesmo, mas eu não vi isso em mim até que o Senhor colocou em mim, e isso se manifesta no Espírito. E então vi claramente. Então eu o pedi para colocar em mim, antes de eu orar contra o inimigo. E há um monte de coisas que não pode ser feito para você, porque você não tem a armadura. Então, para resolver os demônios, eu adicionei orientação ao Espírito Santo. Para cada um de nós, com ouvidos abertos à instrução e uma vontade obediente. Agora que a vontade obediente é absolutamente fundamental para viver uma vida santa e na honra da proteção de Deus. No corpo da oração, a primeira coisa que faço é o silêncio dos demônios para que eles não enviem reforços. Em seguida, eles devem desfazer o dano, levar de volta seus excrementos, serem presos e enviados diretamente para o abismo com a ajuda dos santos anjos. Eu também exijo que qualquer energia que foi roubada pelos demônios vampiros de energia seja devolvido. Se você tem uma súbita sensação de fadiga, apenas uma onda de cansaço que vem sobre você, ou uma onda de fraqueza, eu recomendo que você faça isto imediatamente e os proíba de fazer mais danos. Nós estamos encontrando que as barreiras de energia são altamente eficazes e que antes mesmo de eu orar por Ezequiel, eu devo expulsá-los. Eles consistem de algum tempo de energia que gira e cria uma vórtice em torno de você, segurando em qualquer energia que você possa querer gastar. Por exemplo, trabalhando no retrato, música, conversando com outros sobre o Senhor. Se houver um bloqueio na ligação com comunicação ou interferência, acredito que é por isso que muitos artistas, escritores e músicos lidam com secura. Sentem-se cortados e desligados até mesmo de algo que eles realmente querem muito fazer e têm a inspiração para o mesmo. Parece ser algo na maneira de se conectar.
Existem várias formas diferentes de blocos, paredes, barreiras de energia, circunferências, e eu estou supondo que há aqueles que ainda não descobriram. Então, eu inclusive. Descobrimos que eu tinha uma cerca ou barreira de irritação em torno de mim, para que eu pudesse irritar outras pessoas. E meu marido teve uma barreira em torno dele, um vórtice de energia em torno dele para fazê-lo facilmente irritado. Então, foi um conjunto up. Os dois de nós iria raspar um contra o outro, e que ambos sentindo, mas não sabíamos de onde estava vindo, porque isso não foi o nosso coração, até que foi descoberto. E em seguida, a próxima mudança foi: Espírito Santo, por favor, acelera a verdade e bloqueia as tentativas do inimigo para confundir, semear mentiras e discórdia. Esta é uma importante fonte de falhas de comunicação e demônios da falta de comunicação. Tantos problemas podem começar, mas uma simples palavra que está sendo torcida da boca de um para o ouvido do outro. Este é o lugar onde paciência e humildade obtêm a vitória. Isso acontece com a gente muito, Ezequiel e eu. Eu vou dizer uma coisa e ele vai ouvi-lo de maneira diferente. Mas porque estamos tão cientes destes demônios, paramos e tomamos muito claro para o outro, sem qualquer tipo de rancor ou raiva ou impaciência. Então, estar na guarda para isso, pessoal. Especialmente com seu cônjuge ou seus filhos. Então, a próxima mudança é: por favor, realinhar, curar e reconectar o nosso corpo, alma e espírito, removendo quaisquer demônios e seus excrementos de nossos corpos. Nós descobrimos que o espírito, alma e corpo, quando atacados, perdem o seu alinhamento e tornam-se desarticulados, distorcidos e fora de sincronia. Então, você não é capaz de funcionar na plenitude que Deus criou no espírito, alma e corpo, todos conectados e trabalhando juntos. Assim, pedimos ao Senhor para curar o dano feito. E, finalmente, e mais importante, a ação de graças. Jesus, louvamos, honramos e adoramos. Do coração é muito, muito importante que honrarmos e o amarmos mais e mais a cada dia e reconhecermos que Ele entregou o domínio para nós, que podemos vencer todos os nossos inimigos e até mesmo ajudar na sua própria salvação e conversão. Então, neste momento, depois que eu terminei isso, pedi ao Senhor: você tem alguma coisa a acrescentar? Ele respondeu: obrigado por perguntar, Claire.
Quero que esta oração seja dita 2 ou até 3 vezes por dia. Quando demônios vêm em turnos, 1 vez por dia não é suficiente. Eu sei que é longo e pode ser tedioso, mas o sofrimento que você vai evitar mais do que compensa a diferença no tempo que você gasta. Nem todo mundo vai obter os mesmos resultados dessa oração. Meus filhos, que depende muito de sua conduta santa e compromisso comigo. Você é metade meu e metade do mundo? Ou esqueceu-se do mundo para ser inteiramente meu? Abandonando o mundo não significa ser emparedado na cabine de um eremita. Significa me colocar em primeiro lugar em sua vida, no tempo, compromisso, ação e recursos. Se você está colocando-me em primeiro lugar, esta oração será realmente poderosa para superar os seus inimigos. Mas lembrem-se, eu devo permitir uma certa quantidade de sofrimento. Por favor, não se cansem. Vinde a mim quando você estiver esgotado e me peça para revitalizá-lo. Espere sentir-se melhor uma vez que o faça. Espere para estar habilitado a fazer o que eu lhe pedi para fazer. Espere tudo de mim e eu vou dar tudo. Haverá momentos em que outros terão de orar por você, que também é altamente eficaz. Eu duplamente honro as orações e petições para os outros. Não só eu honro essas orações, como eu movo o coração dos outros a orar por você. Meu coração ouve atentamente para as orações altruístas dos meus filhos. Elas são escritas no céu como um testemunho de sua caridade. Eu estou com você, meu povo, e quanto mais você serve, mais eu protejo. Nunca há um momento do dia em que você não pode triunfar sobre os seus inimigos. Suas orações por eles movem meu coração a piedade e compaixão. Não só vou respondê-las, mas vou proteger e abençoá-lo ainda mais para orar por eles de coração. Esses pobres, aqueles equivocados, precisam desesperadamente de suas orações. Eles estão imersos em completa escuridão e enganados além de qualquer coisa que você possa imaginar. Como eu gostaria de que eles pudessem levar a sério o NDE do que chamei especificamente eles para ser, porque muitos não têm ideia de o que espera por eles de acordo com os frutos de suas vidas. Saiba que eu triunfei sobre a morte e a sepultura e todo o poder do inimigo. E a você também foi sido dada esta unção para libertar os cativos e libertar os outros do mal. Vá agora, totalmente armado, para fazer proezas. Eu estou com vocês, e nada deve superar se você confiar totalmente em meu poder.